obviamente vai explicar, o que foi o tal do expansionismo japonês. Então, o Japão, acho que todo mundo que está assistindo, ou quase todo mundo já deve ter visto o Japão no mapa. Sim. Tem 2 ilhas principais e várias outras ilhas ao redor, mas ainda assim é um território muito pequeno. O Japão, especialmente ali do fim do século XIX para o XX, ele começa a ter ambições do tipo, olha, porque qual é o problema? O Japão começa a se industrializar muito rápido, muito rápido, só que a industrialização requer recursos que às vezes os japoneses não tinham, como borracha, petróleo. Os japoneses tinham uma carência de petróleo muito grande, até os alemães também, mas não tanto quanto os japoneses, até onde eu sei. E então assim, nós somos uma grande potência. Na cabeça deles, né, os japoneses tinham uma autoestima gigantesca, né? Nós estamos destinados à grandeza, etc. Mas a gente está preso a essa ilha. A gente precisa do quê? Território. A gente precisa ir atrás de territórios para gerar os recursos que a gente precisa. Aí, como eu falei, houve ali uma ascensão do, abre aspas, fascismo no Japão. Tem gente que questiona essa nomenclatura pro caso japonês, mas enfim, eu vou chamar assim por uma questão de... Pra ficar mais fácil. Pedagógico, mas saibam que há controvérsias em torno disso. Certo. E aí a gente tem o primeiro grande movimento do expansionismo japonês da década de 30 é quando eles invadem a Manchúria em 1931. A Manchúria é uma região ali mais ou menos no nordeste da China e é uma região riquíssima em recursos naturais, muito rica. Era exatamente o que o Japão precisava. Criaram um pretexto, invadiram a China, tomaram a Manchúria e transformaram a Manchúria num estado fantoche chamado Manchukuo. Esse país chamado Manchukuo ele existiu até 45. E beleza, esse território passou, né, pro lado japonês, lógico que teve muita violência e tal, mas nem de longe a violência que aconteceu quando os japoneses invadem de novo em 1937. Criam mais uma desculpa e invadem a China. E a gente não quer mais só a Manchúria, a gente quer tudo. E a invasão japonesa em 37 é de uma violência inacreditável. Assim, alguns dos relatos mais grotescos e bárbaros que vocês vão... Se vocês forem procurar sobre isso, vocês têm algum tipo de curiosidade mórbida sobre massacres e crueldade da Segunda Guerra Mundial, se vocês querem fundo, no quão fundo o ser humano vai, tem... o local, só que tem isso. Mas deem uma procurada no que os japoneses fizeram, especialmente na China, na Coreia, em outros lugares Massacre também. de Nanquim é um evento especificamente traumático aí que até outras fontes usam outras terminologias. Tem gente que chama de estupro de Nanquim, que era a capital da China nesse momento. Isso, né? É realmente o que hoje a visão que nós temos do Japão, né? A gente vai lá no bagulho, tipo, o cara gosta de Mario, aí o presidente vestido de Mario, né? Que a gente vê na Olimpíada. É uma visão que chega a ser assim, parece que se você fala pra alguém na década de 30 que o que o Japão se tornaria, parece que a pessoa não ia acreditar. Porque o que o Japão fez, né, com a China, com muitos países asiáticos e tal, é realmente uma parada especialmente inacreditável, monstruosa. E tanto que quando acabou a guerra, de uma forma traumática, com as bombas nucleares, a gente vai falar ainda hoje, foi uma mudança de completa posicionamento mental do povo, dos políticos, do governo, de tudo. O Japão foi de 0 a 100. Antes e depois da Segunda Guerra. Entendi. A gente entra nisso depois, mas o ponto esse massacre de Nanquim às vezes é chamado de estupro de Nanquim, porque os japoneses cometeram uma onda de estupros a mulheres chinesas, que foi um negócio absurdo. Jovens, muito jovens. Às vezes criança e tal, e uns relatos assim do tipo, pegando civil e amarrando em árvore pra treinar a baioneta. Bizarro. Que é uma parada que você faria com um saco de areia, uma coisa assim. Não, pega um fulano ali, ó, bota na árvore, vamos furar. E tem muita foto. O que já vamos deixar claro, é muito pesado. As fotos são muito pesadas, tanto que eu não falei por aqui do colocar, porque é realmente inaceitável, assim. Mas... A galera falando assim, no rio que passa na cidade, completamente vermelho de tanto cadáver, tanto sangue, uns relatos as assim. Fotos meio que mostram isso. É desse nível. Meu Deus, cara. E, assim, por isso que... Estamos em que ano? 37. Isso, tá. Essa invasão, a primeira invasão é 31, aí eles criam a Manchukuo, né? E em 37 você tem a segunda invasão, que agora é tipo, não, a China agora vai ser nossa. E o Japão fica a guerra toda lutando contra a China. E aí, dentro da China, você tem uma divisão muito grande entre os comunistas, que tinham uma certa força, e você tem o presidente da China, digamos assim, o Chiang Kai-shek, que era do grupo mais nacionalista, que era, assim, militares de direita. Vou colocar desse jeito pra ficar, né? Pra ficar bem didático. E assim, o Chiang Kai-shek e os comunistas, eles tinham ali um ódio mortal. Você tem vários casos de
massacres que o Chiang Kai-shek comete contra grupos comunistas, etc. Mas só que na guerra, eles pensaram, pô, a gente tem que proteger a China. A gente tem que... os comunistas do Mao Tse Tung, inclusive, ele vai estar lá, né? O Mao Zedong, ele vai estar lá, ele se alia ao Chiang Kai-shek pra lutar contra os japoneses. Então é parte importante. Mas você perguntou do ano, então acho que vale a pena relembrar o ouvinte, só para se localizar no espaço-tempo. Estamos falando antes de 1939. Mais especificamente quando a Polônia é invadida e começa a Segunda Guerra. Tá? Mas na Ásia, a gente chama de Primeira Guerra Mundial o período que vai de 1º de setembro de 39, né, até... A Segunda Guerra, no caso. Segunda Guerra, isso, desculpa. Aí a guerra acaba dia 8 de maio na Europa e tal, 9 de maio na Rússia, depois ela acaba definitivamente em agosto, eu esqueci o dia exato. Acho que é 9. Não, 9 de agosto é a bomba eu acho que de Nagasaki, se não me engano. Então acho que do dia 12 por aí. Foi um pouco depois, mas tecnicamente falando, a Segunda Guerra já tinha começado na China. É mesmo? Pra eles? Pra eles já tinha começado. O evento Ásia, lá é tratado assim. Ah, é? A Segunda Guerra já tinha começado lá em 37. E se você parar pra pensar que a Itália invadiu a Etiópia em 35 ou 36, agora eu esqueci a data exata, mas os italianos tomam a Etiópia. Eu acho que é 36. Assim, alguém pode querer interpretar... pode dar uma olhada. Olha aqui. Alguém pode querer interpretar que a Segunda Guerra começa na África em 35, com a tomada da Etiópia e tal. Tem essa leitura também. Porque Mussolini, ele tinha ambições assim não, a Itália vai voltar a ser uma grande Roma, um grande império, como foi no passado. Só que os territórios extra-mar da Itália eram paupérrimos, assim. A Itália não era uma potência e não foi a guerra inteira. Tanto que a Itália coleciona fracassos militares na guerra, que são enormes, sabe? Eles tiveram uma atuação ali no norte da África, não sei o que, mas, cara, eles sofreram tantas derrotas humilhantes. Uma vez eu tava dando uma aula para uma turma de graduação, e era uma aula sobre Primeira e Segunda Guerra e tal, né? E eu me lembro que um aluno perguntou assim, a gente ouve tanto falar dessas batalhas envolvendo Japão, Alemanha, mas e a Itália? Não fazia parte do eixo e tal? E eu falei, olha, normalmente a Itália não aparece tanto na cultura pop de Segunda Guerra, digamos assim, porque eles colecionaram fracassos, e a gente vai comentar um pouco disso aqui, né? Entendi. Mas Mussolini queria muito territórios colônias africanas que eram de outros países, especialmente França, Inglaterra. Principalmente França, que é o norte da África. E ele tomou decisões péssimas tentando conseguir esse território. Só que a Etiópia não. A Etiópia, no século XIX, foi o país que conseguiu não ser colonizado. A África inteira foi dividida pelos europeus. A Etiópia não. E os italianos tentaram e sofreram uma derrota humilhante na Batalha de Adwa em 1899, que foi um negócio assim, eles tomaram um sarrafo dos etíopes absurdo, e foi uma derrota muito humilhante, assim, porque, se não me falha a memória, eu não sei se foi uma Batalha de Adwa ou se foi outra, que culturalmente os soldados etíopes, eles tinham o hábito, que eu acho condenável, não vou ficar dizendo que é lindo, de castrar os soldados inimigos. Sabe? Então foi uma derrota muito... Porque tu não só tá derrotando uma, abre aspas, potência europeia, que não era potência, mas enfim, como você ainda tá humilhando